Olá, eu sou Bruno Borges Queiroz, sou terapeuta sistêmico e facilitador de constelações familiares. Estou aqui na jornada gratuita de educação sistêmica, a convite da Viviane e da Fernanda, do canal Decoté Vital do YouTube, para falar sobre um tema muito importante, presente e real, sobre a diversidade. E quero te fazer um convite. Assim como o Rumi disse certa vez, para além das ideias de certo e errado, existe um campo e eu me encontrarei com você lá, eu te convido para esse campo. Para um campo não de conceitos e preconceitos, mas para um campo de perspectivas, de uma ampliação de olhar para um tema tão importante e necessário. Não para a sua discussão, mas também para a sua discussão, mas também para a ampliação de conceitos, de valores, ampliação de definições. Quando pensamos em diversidade, eu te convido a olhar para a diversidade das diversidades. Quão diverso é o mundo, quão diversa é a vida, quão diversos somos nós. Olhemos para a sala de aula, você professor, você educador, você que de alguma forma lida com o ensino. E aqui pode ser um ensino formal ou um ensino informal. Todos nós de alguma forma temos algo a dar e algo a receber. Algo a ensinar e algo a aprender. Como eu olho diferente, como olhar para aquela pessoa com dificuldade de aprendizagem, de aprendizado, que não consegue se ater a um texto, a uma conta, para aquele aluno disperso, para aquele aluno mais controverso, para os alunos do fundão, aqueles que muitas vezes movimentam a sala de aula, para aquele aluno obediente, quietinho, para aquele aluno que muitas vezes se isola, para aquele aluno que muitas vezes é motivo de olhares, de brincadeiras, de desrespeito, de agressões e violências. Tudo isso está presente dentro de uma sala de aula. E aqui, quando eu falo de diversidade, eu falo muito além da diversidade que muitas pessoas devem ter pensado, vamos falar sobre sexualidade. Sim, também trarei esse tema, mas aqui o convite é para ampliar ainda mais a perspectiva sobre a diversidade e a importância da diversidade. É através dessa riqueza de diferentes que podemos ter novas construções e olhares. Se olharmos para a nossa sala de aula, para os nossos alunos, para as pessoas de uma forma geral, usando o sim ou não, o certo ou o errado, o bom ou o ruim, estamos excluindo e tirando a oportunidade de poder usar o sim e o não, o certo e o errado, o bom e o ruim, ou o bom e o mal. Tudo depende da perspectiva em que eu estou olhando. Leonardo Boff já dizia, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Será que estamos falando, de fato, da mesma situação? Será que estamos olhando para os mesmos lados, para uma mesma perspectiva? Qual filtro, qual a lente eu estou aplicando ao que eu estou observando? Será que minhas lentes ampliam ou afastam? Me aproximam ou me dispersa daquilo que estou vendo? Será que as minhas lentes me mostram ou escondem de mim o fato, a realidade? Às vezes, as lentes até estão dispostas a mostrar, mas eu estou com o olhar fechado. Não somente o olhar físico, mas o olhar interno. Esse olhar interno é o que faz a diferença nas nossas relações. A forma como eu olho para uma pessoa, para uma criança, ela diz muito mais do que a forma como eu falo. Muitas vezes. Existem falas que sim, machucam, afetam e marcam pessoas. As falas não voltam. Mas existe olhar tão cortante quanto palavras afiadas. Quando penso em diversidade, e aqui quero olhar para a diversidade dos alunos,
Ainda mais nos dias de hoje, estamos falando do ano de 2021, em que jovens estão se permitindo e se descobrindo cada vez mais novos, cada vez mais diversos. Jovens que têm um estímulo visual, um estímulo energético muito maior do que talvez eu e você tivemos na nossa adolescência, na nossa infância. Jovens que muitas vezes estão sem referência. Jovens que não conseguem ou não sabem a quem recorrer, senão à internet, senão aos buscadores, aos colegas, aos aplicativos, às mídias e redes sociais. Quantas vezes deixamos de falar algo e permitimos que outras pessoas ensinassem? Quando penso na questão da sexualidade, da educação sexual, daquilo que tive em sala de aula, pouco me lembro, para além da anatomia do corpo humano. Em que momento eu fui aprender sobre sexualidade? Em que momento você foi aprender sobre sexualidade? Esse era um tema discutido, falado dentro da sua casa? Qual a liberdade você tinha para trazer suas dúvidas? Qual a confiança e segurança você tinha de compartilhar seus medos, suas curiosidades? Muitos de nós cresceu em lares com construções e crenças mais restritivas, mais limitadas. Muitos de nós acabou crescendo com base no não. Não pode isso, não pode tocar, não pode mostrar, não pode fazer. A partir do não. E o sim, o que eu posso então? Se eu não posso tocar, não posso mostrar, não posso fazer como criança, o que eu posso fazer então para me descobrir? Em que momento eu vou me descobrir, descobrir o meu corpo? Em que momento você descobriu o seu corpo? Em que momento você pôde se tocar e se conhecer? Quando penso em diversidade em sala de aula, eu falo também de você. Porque a partir da sua construção, a partir da minha construção, eu poderei permitir uma construção mais ampliada ou mais restrita. Será que eu estou para a construção ou será que estou para a repressão? E aqui é muito além da questão religiosa. E sim, a religião muitas vezes ela traz uma restrição, uma limitação e até mesmo uma proteção para algumas pessoas. Mas tem um custo tudo isso. Quando aprendemos sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o que sentimos, sobre o que queremos, quando nos permitimos nos tocar, nos permitimos ao nosso auto-prazer, a nossa autossatisfação, passamos a conhecer a potência que tem o nosso corpo. Nos conectamos à energia sexual, à energia criativa, à energia da vida. Nos conectamos a algo maior, quando estamos conscientes daquilo que estamos fazendo. Quando estamos no automatismo, quando se busca através de mecanismos, através da sexualidade industrializada, na pornografia, em recursos que tiram a presença e a conexão, estamos desconectados da sensação. E aí, quando lidamos com algo ou alguém em sala de aula que traga algo diferente, talvez aquela criança mais sexualizada, aquela criança que fala sem tabus, sem medos e até sem vergonha do seu corpo, daquilo que sente, qual a reação? De calar? De abafar? De castigar? De punir? Ou de convidar para uma ampliação, uma conscientização e uma educação geral? Nas escolas, há professores que lidam com perguntas muito difíceis, de acordo com a sua própria perspectiva em relação à sexualidade. Por quê? Porque também não olharam para esse tema. Como eu posso responder sobre algo que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho vivência, que eu não tenho contato, que eu não tenho familiaridade? Como eu posso responder sobre algo que não sei?
como você poderá responder se o seu olhar para um determinado tema ainda está fechado? Como você poderá responder se você não olha? E como poderá olhar se não abre os olhos, se não se permite olhar? Nas mídias, estamos sendo cada vez mais estimulados em relação à sexualidade. Muitas vezes uma sexualidade mais disruptiva, mais afrontosa, mais agressiva. O que esse grupo quer mostrar? E o que tudo isso toca em mim? Quanto à aderência ou à resistência? Dentro das escolas, através da pedagogia sistêmica, nós podemos olhar para a diversidade com um olhar inclusivo e de respeito. Através das leis ou ordens do amor, das leis da vida, daquilo que rege as relações, é preciso dar direito ao pertencimento, onde o diverso, o diferente, faz parte. Não apenas pela forma como manifesta a própria sexualidade, pela forma como aparenta, porque aqui estamos falando de sexualidade, mas poderia falar também de uma deficiência física, de uma apresentação, uma performance, da forma como a pessoa performa na vida, na forma como ela se identifica, na forma como ela quer ser chamada. Como respeitar a individualidade dentro de tanta diversidade? Como respeitar a diversidade diante da individualidade? Como olhar para alunos que hoje se apresentam no feminino e amanhã no masculino? Como olhar para alunos com questões em relação ao seu corpo, com questões em relação a uma autoaceitação, com questões em relação à sua aparência? Como encorajar, fortalecer e respeitar as dúvidas, os questionamentos, as construções que cada pessoa teve? Particularmente, eu não sou adepto da fala desconstrução quanto aos seres humanos, porque eu compreendo que a construção ela faz parte, ela está na minha história. A minha construção de ontem não precisa necessariamente ser a mesma construção de hoje, mas eu honro e reconheço a construção que pude ter ontem, eu pude fazer ontem. Não estou para me desconstruir, eu estou para o novo, eu estou para o aprender, para o me permitir, para o errar. E como eu erro, como e quantas vezes eu errei. E aprendi através do erro, quando eu pude ter consciência de que estava errado. Quando alguém não passou a mão na minha cabeça, quando alguém me olhou com amor, quando alguém me olhou com amor e pôde me dizer que o que eu havia feito não estava adequado àquela situação, que aquilo que eu havia dito gerou uma mágoa, gerou uma dor, gerou um conflito. Quando alguém pegou na minha mão e me corrigiu, mesmo que isso me tenha doído, mesmo que isso me tenha tocado e machucado, mas necessário para o meu aprendizado e para o meu crescimento. A diversidade, quando vista de uma forma ampliada, ela pode enriquecer e ampliar as relações. A diversidade, quando reconhecida, quando respeitada, ela tem a sua força e a sua potência. Pense na diversidade de pessoas que atravessam o seu ou passam por você ao longo do dia. Pense na diversidade de pessoas que estão neste momento trabalhando, estudando, dormindo. Pense na diversidade de pessoas. Quando alguém fala, pense num ser humano, pense num homem, pense numa mulher. Cada pessoa trará uma construção, uma perspectiva, um olhar. Quando falamos em diversidade de seres humanos, pode ser que tenha pessoas que não se identifiquem mais como homem, não se identifiquem mais como mulher, ou até mesmo que não se identifiquem como homem ou como mulher. Para muitas pessoas, esse é um tema ainda difícil de olhar. Respeite a sua dificuldade
de não conseguir olhar plenamente para esse tema, mas se permita respeitar a forma como cada pessoa se apresenta. Se permita reconhecer, talvez aqui eu nada saiba. Talvez aqui para mim ainda seja um desafio concordar com isso que, com a fala, com a apresentação, com tudo isso, com todo esse movimento. Talvez eu ainda não esteja apta ou apto a reconhecer tudo isso. Mas a partir do momento que eu tomo consciência de que eu ainda tenho dificuldades, eu ainda não consigo olhar, eu ainda não consigo incluir, esse é o movimento, esse é o passo, e esse é um passo importante, que é o reconhecer. Talvez eu possa dizer, ao invés de combater, julgar, criticar, talvez eu diga, eu jamais poderia pensar assim. Eu jamais poderia agir assim. Eu jamais. Eu, a primeira pessoa. Porque aí estou assumindo plenamente o eu. O que eu posso, o que eu não posso. O que eu quero, o que eu não quero. Para mim é difícil olhar duas pessoas se beijando. Independente da sua orientação, independente da sua identidade e do seu sexo. Para outras pessoas, é difícil olhar dois adolescentes se beijando. E quando nos deparamos com duas crianças se beijando? Qual a nossa reação? Qual a sua reação? Reprimir ou orientar? Explicar que talvez ali, naquele momento, naquela situação, o beijo não seja adequado? Explicar que sim, o beijo é muito bom, mas ainda não esteja na idade. E assim permitir que a criança possa compreender que ali ainda não está na hora. Ou de uma forma mais abrupta, trazer para aquele momento um sentimento de inadequação tão profundo que possa, inclusive, gerar um trauma e um bloqueio na manifestação do afeto. Porque o afeto não é só o beijo. O afeto é toque, o carinho, é o falar, é o olhar, a diversidade de afeto. Como olhar para as diferentes formas de demonstrar afeto. Como olhar para o amor, para o afeto entre pessoas, o afeto entre homens, tão falado ultimamente, já que o homem não pode, ou até então, acreditava-se que o homem não podia demonstrar sentimentos. E quantas famílias sofrem com essa falta de demonstração de afeto. Todos nós, sem exceção, somos filhos de um pai e de uma mãe. Tenhamos conhecimento de quem são, tenhamos convivido com eles ou não, nem todos seremos pais ou mães, mas todos somos filhos e filhas. Como eu percebo essa construção de afeto entre os meus pais, no meu sistema familiar, e como eu demonstro o meu afeto? Como dentro de sala de aula eu lido com o afeto entre os alunos, o afeto entre alunos e professores, o afeto entre o grupo diretivo, entre seres humanos. Como eu olho para a diversidade nas formas de demonstrar esse afeto. Porque às vezes até em certas discussões existe afeto. Até através de certas palavras mais ríspidas, aquela dinâmica entre aquelas duas pessoas, aquilo funciona. Tem casais que falam de forma doce e suave e tá tudo bem. Tem casais que são mais intensos e também está tudo bem, porque tudo que estiver dentro do acordado, do respeito entre duas ou mais pessoas que fizerem parte daquela relação, está ok. Quando eu lido com algo que não está acordado, algo que não tem respeito, o que eu posso fazer? Como orientar? Como educar?
O punir simplesmente, sem trazer uma consciência, não garante que aquela situação não irá se repetir. Talvez você esteja em uma relação com pessoas em que parece que a dinâmica ela sempre se repete. A cada nova turma, sempre tem aquele aluno que vai tocar naquela ferida. O que esse aluno tem para mostrar? Porque não cabe somente ao professor querer corrigir e doutrinar e ensinar e educar o aluno, mas também se permitir abrir e se abrir para tudo aquilo que aquele acontecimento, aquele fato, aquela reação toca dentro dele, toca dentro de você. A diversidade ela é muito ampla. A diversidade ela está nas relações, nas energias, no mundo e na vida. Uma vida ampla, uma vida diversa, uma vida presente e não dispersa. A diversidade do amor, das relações, das apresentações. Eu estou aqui, mas poderia estar com um fundo de natureza, poderia estar com uma roupa diferente, poderia estar com outro óculos, outro penteado. A minha essência continua a mesma, independente da forma como estou me apresentando. Para algumas pessoas, aparência marca e limita. Para nós, educadores, para nós que trabalhamos com pessoas, nós somos diariamente desafiados e convidados a olhar além da aparência. Como podemos olhar para a essência? A essência daquele ser humano que demonstra a sua maneira, que performa, que se apresenta, que se identifica à sua maneira, respeitando a sua individualidade e honrando a sua diversidade, incluindo a sua existência da forma como ela é, com pleno respeito e amor. Quando eu faço isso com alguém, eu também faço comigo. Porque aquilo que eu rejeito reflete algo que também está em mim. Aquilo que eu não consigo olhar, muitas vezes faz parte de construções que eu também não consigo acessar. Talvez construções que estejam baseadas em dor. E para não sentir a dor, eu externalizo através de reações, de querer me livrar, de querer afastar, excluir. E essas exclusões não trazem solução. A vida, em sua plena sabedoria, ela apresentará para mim, em diferentes formas de situações, aquela situação que eu rejeitei. Não como forma de me afrontar, não como uma maneira do universo conspirar, até porque o universo não conspira contra nada. O universo ele é pleno, mas como forma e convite para eu me conectar. Quando eu estou pleno do que sou, do que sinto, nada me atinge de forma tão profunda a ponto de me tirar do meu lugar, da minha conexão e da minha presença. Não quer dizer que eu não vá sentir, somos humanos, temos nossas fragilidades e vulnerabilidades e honremos nossa humanidade. Como educadores, um convite que eu ainda deixo: abram mão da capa de super-herói ou de super-heroína, porque não existe. A partir do momento em que eu crio um super-herói, eu também crio um vilão. Quando eu entro no combate do bem contra o mal, eu deixo de olhar para as sombras tão necessárias e tão presentes. Você, professor, você, educador, você que está me assistindo, eu te faço esse convite de uma forma muito presente e humana, que você se permita olhar para as diversidades de uma forma humana e presente.
olhar para as vulnerabilidades através da diversidade, olhar para os medos que cada ser humano tem. Por mais que esse ser humano braveje, que essa pessoa tente parecer forte e segura, todos nós temos pontos de vulnerabilidade, de fragilidade. Todos nós estamos num processo e movimento de construção. Seja aquela pessoa que auxilie na construção, não na destruição. Seja aquela pessoa que forma pontes e não muros. As diversidades existentes podem ser unidas, somadas, são plurais presentes. Cada vez que levantamos muros, cada vez que restringimos, limitamos, tiramos vidas da presença. Desconectamos sentimentos, pessoas, olhares, existências. Seja fator de soma na vida dos seus alunos e de toda e qualquer pessoa por onde você passar, através de um olhar amoroso, inclusivo, para aquilo que se apresenta. Não para aquilo que eu acho que seja certo ou errado, mas para além do certo e errado. Finalizo ainda com a frase do Rumi e repito ela. Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. E é nesse campo que a vida está plena, que está cheia e que está diversa. Nesse campo, há muitas folhas, muitas flores, muitos frutos. Neste campo, a presença. Neste campo, a essência, a existências. Se permita ser parte e fazer parte dele também. Deixo aqui meu reconhecimento a esse trabalho, a esse movimento da Fernanda e da Viviane, as minhas colegas e colegas que também partilharão das suas falas, dos seus olhares. Minha gratidão à professora e ao Instituto Ellen Vieira da Fonseca, que me permitiu me conectar com tantas pessoas e com as meninas, e hoje estamos aqui unidos nessa jornada gratuita de educação sistêmica. Educação que todos deveriam e podem ter o direito de acessar. Gratidão pela oportunidade. Quem sentir, quem quiser saber mais, conversar, mandar alguma pergunta, eu fico à disposição. Tenho os meus canais no Instagram, @BrunoBorgesQueiroz, ou através do meu olhar também, em imagens, @OlharBBQ. Fico à disposição e uma boa jornada, uma boa caminhada para vocês.